Olá, meus amigos. Me chamo Dalmo da Luz. Sou mais um dos colaboradores do Instituto de Luz, ou Apometria de Luz, aqui de Uberlândia. Hoje eu venho aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a técnica da apometria. Já gostaria de deixar um convite para que vocês possam nos seguir, conhecer o nosso trabalho na nossa página do Instagram, do Facebook e também nosso canal no YouTube. Você vai nos encontrar nas redes sociais por Apometria de Luz. É só digitar lá, @apometria de luz, que você vai nos conhecer. Segue a gente, curte as nossas postagens. A gente tem criado muito conteúdo muito bacana para poder nos aproximar mais nesses tempos de afastamento social. Faço votos para que todos aqueles que estão junto conosco estejam bem. A gente também tem um trabalho no Instagram, todas as terças-feiras, 22 horas, todas as quintas-feiras, também às 22 horas, que é o nosso passe magnético virtual. Então, se você ou algum amigo que gosta de tomar o passe estiver precisando e quiser receber esses fluidos benéficos trazidos dos nossos mundos superiores através dos nossos amigos, fiquem à vontade em estar conosco às terças e quintas-feiras às 22 horas. Dura apenas 15 minutos. Muitos amigos têm nos procurado, têm nos mandado mensagem através dos nossos canais, querendo conhecer um pouco mais sobre a apometria. O que é a apometria? O que a apometria faz? Para que serve? A apometria é espiritismo? O que é a apometria? E a gente tem visto que essa técnica, ela tem assim, trago muitas benéficas àqueles que têm se submetido e têm passado por esse tratamento. E isso faz com que as coisas se propaguem em uma velocidade muito alta, né? Principalmente nesse tempo em que a gente se encontra no afastamento social. Para aqueles que não sabem, nós não paramos os nossos atendimentos, nós não paramos os nossos encontros. O que nós fizemos? Nós modificamos a forma de atender. Antes nós nos encontrávamos na nossa sede, que fica aqui em Uberlândia, o nosso grupo de amigos, e ali a gente fazia os atendimentos presenciais. Hoje não. Hoje a gente faz os mesmos atendimentos, mas de modo distanciado, cada um nas suas casas, e a gente se encontra através de um canal, e nesse canal a gente faz os atendimentos. Existem muitas barreiras ainda quanto às crenças daqueles que não conhecem o poder da mente em se funciona ou não funciona essa técnica através do atendimento à distância. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que aqueles que têm tido a sua fé, aqueles que têm se entregue a essa necessidade e que têm passado por esses atendimentos, mesmo que à distância, têm recebido graças maravilhosas. E digo mais, aqueles que ainda têm a crença muito arraigada, que isso não funciona, que não dá certo, eu deixo uma simples mensagem. Se dê a oportunidade. Se dê a oportunidade de conhecer e sentir. Pode ser que você se surpreenda. Não posso negar que, a primeiro momento, eu também fui um pouco resistente por conhecer tanto a técnica palpável, né? E de uma hora para outra a gente ter que fazer isso através de uma tela, através de uma conexão. Eu também fui resistente, mas eu me dei a oportunidade. E eu pude conhecer coisas que eu não imaginava que eram possíveis. Por isso eu digo para vocês, se dê essa oportunidade. Em virtude disso, muitas pessoas têm nos perguntado o que é a apometria? O que a apometria traz? Qual que é a história da apometria? E isso tem feito com que nós criássemos conteúdos e colocado em nossos canais para que as pessoas viessem conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Então, entra nos nossos canais, conheça um pouco mais os nossos trabalhos, você vai se encantar por essa técnica. Quero falar na noite de hoje um pouco, de um modo bem resumido, do que é a apometria. Primeiro, a apometria é uma técnica que trata os 7 corpos espirituais. O que é uma técnica, Dawn? Técnica é um procedimento que foi desenvolvido, que ele tem começo, meio e fim. E desde que executado o começo, o meio e o fim, você tem uma técnica. A apometria é uma técnica. Ela funciona
desde uma pessoa que conheça a fundo a uma pessoa que não conhece. Desde que ela execute a técnica, ela estará fazendo apometria. A apometria está para todos, porém, ela não é para todos. Isso tem que ficar bem claro para todos nós, porque é uma técnica que trata os 7 corpos espirituais. Dá uns 7 corpos espirituais? O que é isso? Bom, para aqueles que já conhecem o Espiritismo, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso carinhoso e bondoso Allan Kardec, sabe que ali na sua codificação ele já tratou de 3 corpos. Ali ele já falava do corpo físico, do espírito e do perispírito. Porém, quando ele falou sobre esses 3 corpos ali na codificação do Evangelho, ele deixou bem claro que o perispírito era algo que precisava ser estudado e que ele, por tamanha responsabilidade que ele tinha em codificar o Espiritismo, ele não teria tempo para poder decifrar e conhecer por completo o perispírito. Pois bem, paralelo à evolução do Espiritismo ou espiritualismo, outros grandes pensadores eles vieram desenvolvendo técnicas, conhecendo os fenômenos espirituais, mediúnicos. Em um determinado momento, algumas dessas pessoas tiveram contato com esse conhecimento de que dentro do perispírito havia outras facetas, outros corpos, outros conhecimentos. A apometria, ela já separa o perispírito, nos dando conhecimento do seu conteúdo. Ou seja, a apometria, ela fala para nós que existe o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo átmico e o corpo búdico, que são 7. Interessante, né? Esse número 7, um número tão forte, o número da criação, um número cabalístico, um número místico. E será que seria coincidência? Não, não é coincidência. A apometria, então, ela vem para poder tratar esses 7 corpos espirituais. Porém, a apometria, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, com as pessoas sérias que pesquisam e que estudam, ela também foi desenvolvida para poder fazer tratamento de vidas passadas. Trata nossas vidas passadas. E para você tratar as suas vidas passadas, a primeira coisa que você tem que ter é que você acredita que você já viveu em outra vida, né? E que essa vida é uma reencarnação. E a apometria também, além de tratar as vidas passadas, ela trata as nossas personalidades. Nossa, Dalma, que bacana! Personalidades? Mas o que é personalidade? Personalidades são aquelas múltiplas facetas que nós temos durante o dia, durante a semana, durante o mês, que muda a nossa característica de agir. Um exemplo, já se deparou você em um estado de paz e tranquilidade? Você fica aquela pessoa boazinha, tranquila, né? Você ali está com uma personalidade tranquila, calma. Mas você já se deparou também naquele momento que você está com raiva, naquele momento que você está rancoroso, que você às vezes faz coisas que depois até mesmo você não acredita que você fez? Pois é a manifestação de uma personalidade. Naquele momento ela aflora em você como uma subpersonalidade e ela toma-se como princípio uma verdade. E você simplesmente coloca para fora aquilo que você é, aquilo que você traz dentro de você. A apometria, ela vem tratar de uma maneira muito forte, muito sólida, essas nossas personalidades. Por quê? Você já parou para poder pensar qual é o motivo dessa existência? Por que você existe? O que você está fazendo, passando por esse mundo de provas e expiações, por esse mundo tão difícil? Se não fosse tratar, resgatar, modificar, lapidar tudo aquilo que você já fez desde o princípio da sua criação? Basta pensar, né? Que nós vamos encontrar uma resposta para isso. Então, se você tem ímpetos de raiva, explosão, nervosismo, é porque em algum momento você já trouxe isso muito aflorado na sua existência e que agora, em determinadas situações, isso vem se manifestando e dando vazão àquilo que lá atrás aconteceu e que não foi tratado. E que agora, neste momento, você precisa ter olhos para isso e doutrinar, cuidar, sanar, tratar essa personalidade. De modo que ela, tratada, ela se integre ao seu todo, ao seu eu, como algo crístico, puro e límpido.
E eu costumo dizer que quando nós temos olhar para isso, nós modificamos, nós transformamos. E é por isso que a apometria ela tem sido tão procurada, porque as pessoas nesse século que nós estamos, que é o século 21, elas já têm tido uma tomada de consciência muito grande para a sua autotransformação, para a sua modificação. E elas estão enxergando que elas precisam acelerar o seu passo e, querendo ou não, tratar as suas sombras. Tratar aquilo que um dia já foi dolorido, aquilo que um dia já foi feito, aquilo que um dia precisou fazer e que não foi feito naquele momento, mas que agora estamos tendo uma nova oportunidade. Então a apometria vem, nos mostra, nos dá a consciência, trata aquilo que é necessário para que nós continuemos na nossa existência já com um olhar consciencial, tratar aquilo que é pertinente a este momento. Dalma, mas fala um pouquinho sobre a apometria na TVP, que é a Terapia de Vidas Passadas. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, só para a gente poder entender o que a apometria faz. Tem muitas pessoas que às vezes nos procuram por conta de alguma deficiência na vida, seja ela profissional, seja ela de relacionamento com seu esposo, esposa, filho, pai, mãe e uma série de coisas. E ali ela nos coloca que às vezes as situações elas não são harmoniosas. A apometria nos dá a oportunidade de fazer o regresso ou a regressão no tempo do passado, enxergar o que aconteceu naquele momento e que está atrelado ao momento presente, não deixando com que as suas coisas elas tenham harmonia e que você prospere na sua vida. Então, o que a gente faz? Com a permissão, claro, divino, e isso está muito alicerçado ao merecimento daquele que ali está para tratamento, a gente não entra na alteração kármica de forma alguma, nós apenas, às vezes, pedimos as bênçãos celestes para que, por misericórdia, possa olhar para este momento em que este irmão está pedindo socorro. A gente retorna àquele momento e ali a gente faz um tratamento, faz um resgate, retira algumas coisas que são precisadas retirar, traz uma consciência para aquele bolsão kármico, traz uma consciência para aquela vida presente, e a partir deste momento aquela pessoa ela tem uma tomada de uma visão que ela é real, do porquê que tudo está acontecendo. Eu já tive experiências com pessoas que tinham problemas gravíssimos de relacionamento entre pai e filho, que depois de uma terapia de vida passada ou de uma regressão dentro da apometria, entendeu o motivo pela qual eles passavam aquela dificuldade e a partir de então eles tiveram um novo olhar, entendendo que eles precisavam se amar, se perdoar, precisavam caminhar um ao lado do outro para poder resgatar aquilo que um dia foi feito. E então, a partir deste momento, a palavra do amor, o carinho, o perdão começou a reinar entre esses seres e eles então encontraram o motivo pelo qual vieram como pai e filho nessa existência. Isso foi apenas um exemplo para vocês entenderem um pouco do que a apometria faz. Para que fique um pouco mais claro, a apometria primeiro ela trata do corpo físico, que é essa massa que veste o nosso agregado chamado espírito, né? E os 7 corpos espirituais são os agregados do nosso espírito, e o nosso corpo físico é um desses corpos que fazem parte desse agregado. Então o corpo físico, a apometria trata as nossas células, trata os nossos órgãos, trata tudo aquilo que é material. Não, mas como assim que trata? É porque os nossos bondosos amigos espirituais, eles trazem os remédios necessários para aquilo que é físico. E eles aplicam através de moléculas espirituais no nosso campo energético para a absorção do nosso corpo físico esses remédios. Então, a apometria trata o corpo físico, trata também o duplo etérico. Mas que legal, que nome bonito, duplo etérico. O que é duplo etérico? Éter duplo 2, que bacana. Então vamos lá. O duplo etérico é uma cópia fiel do corpo físico, só que no plano etérico, no plano espiritual. Nossa, Dalma, quer dizer então que eu tenho um corpo físico no plano espiritual? Tem. É nesse corpo físico, no plano espiritual, que nós chamamos duplo etérico, é que são feitas e realizadas todas as cirurgias espirituais. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso, e eu já vi falar muito sobre cirurgias espirituais, em que o médico vai ali, corta, tira, realmente acontece. Mas isso só é permitido se primeiro acontecer no duplo etérico.
As cirurgias espirituais que nós, na apometria, fazemos, elas acontecem unicamente no duplo etérico. Por quê? A incisão feita no duplo etérico, conectada, ligada ao merecimento daquele ser, ela pode ser drenada ao corpo físico ou não. Existem muitas cirurgias que elas são feitas no plano espiritual e que a pessoa ela não sente a benéfica no corpo físico. Por quê? Não funcionou? Não, não é porque não funcionou, é porque ela não teve o merecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Há algum tempo, uma pessoa nos procurou que ela estava com efizema pulmonar. Uma pessoa que usou o tabagismo há muito tempo e de forma disciplinada. Então, nós fizemos um procedimento de cirurgia espiritual nessa pessoa. Foi uma cirurgia muito linda, espiritualmente falando. E nós solicitamos e sugerimos a esse irmão que ele se afastasse do uso do cigarro. Pois bem, esse irmão, por conta do seu vício, não conseguiu afastar do uso do cigarro. A cirurgia não surtiu efeito, porque ele não fez a sua parte. Ele não teve o merecimento de que esse tratamento feito no plano espiritual pudesse ser drenado para o plano físico. E isso acontece em vários aspectos da nossa vida, isso é normal. Então, é o corpo físico, o duplo etérico. A apometria também trata o nosso corpo astral. O corpo astral é muito interessante porque é no corpo astral que reside todas as nossas emoções, todas aquelas paixões que estão ligadas aos nossos egos. É ali no corpo astral que está as impressões do nosso caráter emocional, que está as impressões de tudo aquilo que emocionalmente ataca o nosso corpo físico, por questões psíquicas de família, de relacionamento, de descontrole, uma série de coisas. O corpo emocional, ele é tão, como que eu posso dizer? Ele é um dos corpos, não principal, porque todos são principais, mas ele é um daqueles que mais equilibram o nosso sistema de todo o agregado. Um exemplo, até algum tempo atrás, eu pensava que nós tínhamos lá no mundo espiritual um arquivo cheio de pastas, e a gente tirava uma pasta e ali estava escrito uma série de coisas, né? Com o passar do tempo, eu pude perceber que esse arquivo, ao invés de estar no plano astral, ele está no nosso agregado. E o corpo astral é como se fosse esse arquivo, que vai armazenando todas as informações que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, boas e ruins. Aquelas que às vezes nos atrapalham são as que mais nos atacam, não é verdade? Então presta atenção numa coisa. Só para você entender como que a apometria ela acontece. Uma pessoa chega até nós para poder passar pelo procedimento da apometria e ali logo na ficha de anamnese a gente vê que ela tem uma patologia que ela é de coro emocional. Qual corpo que vai ser tratado? O corpo físico? O duplo etérico? Não, vai ser tratado diretamente no corpo astral. É por isso que a apometria ela traz um resultado muito rápido, porque a incisão, o tratamento, o ponto de atuação, ele é direto na necessidade daquele irmão. Mas que interessante, como que isso acontece? Acontece de um modo muito simples. A pessoa ela chega, nós temos um grupo de pessoas que têm várias faculdades de sensibilidade, de visão, de percepção. Isso seria mediunidade? Sim, seria mediunidade. Bert Hellinger, ele fala que a mediunidade está no campo, não é verdade? Que o campo é um fenômeno mediúnico. Nós chamamos também isso de mediunidade. Essa pessoa, então, ela é composta presencialmente ou à distância entre esse grupo de trabalhadores. E ali nós abrimos a faixa vibratória dessa pessoa, ou seja, nós vibramos em um ciclo energético, correto? No momento da apometria, a gente abre esse círculo e é como se esses corpos espirituais eles fossem se afastando. Imagina um agregado e aí os corpos espirituais se afastando. Aí eles vão se aparecendo para nós. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral. A gente percebe que a causa está no corpo astral. O que nós vamos fazer? Tratar diretamente esse corpo. Desta forma, nós não perdemos tempo em ficar, às vezes, tratando aquilo que não tem doença. Por que eu vou tratar o corpo físico dessa pessoa, sendo que o problema dela está no emocional? E as emoções, elas estão nesse corpo, que é o agregado onde armazena todas as emoções. Só para você poder entender um pouco do que é a apometria no quesito desse tratamento. Então,
corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior. É o quarto corpo que nós costumamos dizer que nós tratamos. O corpo mental inferior, ele é um corpo assim também, ele tem uma importância muito grande, porque é no corpo mental inferior que está todos os sentimentos de ordem física. Ou seja, todos os pensamentos, todas as emoções de ordem física. Nesse corpo mental estão as percepções, as sensações, os sentidos. É nesse corpo que nós tratamos as dores, as analgesias, porque às vezes a pessoa está sentindo uma dor física no joelho. Tudo bem, eu vou tratar o corpo físico e o duplo etérico. Porém, eu preciso retirar essa dor. Essa dor eu não vou retirar ela no físico, eu vou retirar ela no corpo mental, porque a dor está ligada ao nosso mental, às nossas redes neurais, que conectam os nossos sistemas a essa dor. Não é verdade? Então, o corpo mental inferior, ele tem essa propriedade. Além do corpo mental inferior, nós temos também o corpo mental superior. O corpo mental superior, ele está ligado a tudo que nos leva a uma divindade. O corpo mental superior, ele guarda como se fosse, ele armazena os registros e os conceitos dos nossos ideais, da nossa identidade. É como se fosse algo muito abstrato, que não fosse palpável, mas que nos conectasse a uma consciência de criação. Sabe aquele dia que você está para baixo, aquele dia que você está angustiado, aquele dia que você não está feliz? Você está vibrando muito no corpo mental inferior. E aí você vai e recebe um passe. Ou então você vai e faz uma oração. Ou então você recebe um amigo que tem uma aura iluminada e uma palavra abençoada que faz com que você se conecte com algo superior. É o teu corpo mental superior encontrando frequências superiores e trazendo para o seu nível de encarnado. Então, o corpo mental superior, ele tem essa propriedade de dar a nós a conexão do inferior, que é nós do plano físico, com o superior, o mundo da criação, o mundo divino, o mundo do nosso Pai maior. Temos também o nosso corpo búdico, né? Que é a nossa alma consciencial, a nossa alma intuitiva. Nele a gente costuma dizer que é nele que nós registramos todas as memórias de aprendizado, todos os nossos conhecimentos de evolução. E depois do corpo búdico, nós temos o nosso corpo átmico, que é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo do eu sou, ou seja, a nossa centelha divina. A ativação do corpo átmico é ela que faz com que a nossa tela etérica, ou a nossa tela de proteção, ela consiga envolver todo o nosso agregado, nos colocando em conexão com o plano superior. Então, assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu estou falando de um modo bem resumido para a gente poder entender o que é a apometria, correto? Então, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo átmico e corpo búdico. A apometria, ela inicialmente, ela foi desenvolvida por um farmacêutico chamado Dr. Luiz Soares. Ele era porto-riquenho. Em um determinado momento, ele esteve no Hospital do Jardim com o Dr. José Lacerda, que é o codificador, o precursor da apometria, e ali ele fez uma apresentação de uma técnica que até então era chamada de hipnometria, que era uma hipnose através de um desdobramento. Quando esse Dr. Luiz Soares fez essa apresentação, o Dr. José Lacerda, que já era um trabalhador, um pesquisador, ele era médico, ele era cientista e ele tinha um cunho espiritual muito aguçado. Inclusive a sua esposa, a doutora Yolanda, era uma médium assim de cunho fundamental, ela tinha uma evolução espiritual muito grande. Quando o Dr. José Lacerda viu essa apresentação, alguma coisa chamou a atenção dele. E chamando a atenção dele, ele foi conversar com esse Dr. Luiz Soares e quis conhecer um pouco mais sobre essa hipnometria. E então eles começaram a fazer alguns experimentos. Um dos experimentos, ou o principal deles, que chamou a atenção para o Dr. José Lacerda, foi um experimento que ele fez com a sua esposa, por confiar na sensibilidade, no intercâmbio, no desdobramento dela, ou na mediunidade que ela possuía. O que ele fez? Ele levou ela a uma poltrona, sentou ela nessa poltrona, e ali ele fez a técnica do desdobramento.
Neste momento, Dona Yolanda, ela se desdobra e vai para um plano superior. Estando nesse plano superior, depois de alguns instantes, a técnica ela é refeita para ter a reconexão, e quando ela volta, o Dr. Zé Lacerda pergunta: Yolanda, e aí, qual foi as suas percepções? Ela então relata que ela viu se desdobrada em um plano superior, aonde existia paz, amor, união, existiam as pessoas felizes e era um lugar muito bonito. E que nesse local pessoas eram tratadas como se fosse um hospital espiritual. Neste momento, então, o Dr. Zé Lacerda teve a certeza que ele estava diante de uma nova ciência espiritual, espiritualista. Desde então, ele começa a desenvolver esse trabalho no Hospital do Jardim, no Rio Grande do Sul. Foi então que, a partir dali, ele dá o nome dessa técnica não mais de hipnometria, porque aos seus olhos, ele viu que a hipnometria, a hipnose, ela leva ao sono. E no caso da experiência que ele tinha, não tinha sono, mas sim desdobramento. Ele então dá o nome de apometria. Apo, além, metria, medida, além da medida, que associando essa conotação seria a medida do nosso agregado até então conhecido por Allan Kardec, que era o perispírito, espírito e corpo físico. O além da medida seria além do que já havia conhecimento, além do que havia sido conhecido até aquele momento. E então, a partir deste momento, ele começa a pesquisar, começa a fazer experiência e ele descobre, através de visões, percepções da nossa mediunidade, que no desdobramento se encontram os 7 corpos espirituais que são o nosso agregado humano. De um modo bem resumido, de um modo muito bacana, ilustrativo, bem descontraído também, essa é a técnica da apometria. Uma técnica fantástica, maravilhosa, com um poder que eu costumo dizer que para esse século XXI, em termos de tratamentos espirituais, espiritualísticas, místicos, é uma das técnicas que tem trago muitas bênçãos àqueles que estão cada vez mais próximo dela. E nós, do Instituto de Luz, hoje trabalhamos com a apometria como uma das técnicas que lá nós praticamos. No Instituto a gente também tem técnicas energéticas como reiki, barra de axis, passe magnético. Lá nós também temos o diálogo fraterno, palestras e muitos outros trabalhos que lá nós desenvolvemos. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, esteja perto de nós, tá? Vai ser muito bom ter vocês conosco. Fiquem todos com Deus. Se quiserem tirar alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Meu nome é Dalmo da Luz, vocês vão me encontrar nas redes sociais. Pode fazer as perguntas também através dos nossos canais do Apometria de Luz, porque a gente responde todos aqueles que nós damos conta. Não sabemos tudo, não temos a pretensão de saber, mas viemos nessa existência para poder aprender, estudar. E aprendendo e estudando juntos, nós vamos compartilhando aquilo que sabemos. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos em paz.